Bora lá, pessoal, bora lá então. Vamos para a nossa terceira parte da nossa primeira aula da revisão, então. Buenas. Vamos começar aqui. Eu já tô no material, Ô, Laia. A ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Pessoal, essa é uma ação penal bem peculiar, em que o legislador ele resolveu dar ao ministro da Justiça, né, o poder de decidir se aquele caso pode ou não pode ser levado adiante pelo Ministério Público. E vejam, tem tudo a ver ser uma requisição do ministro da Justiça pensando em quais são os casos em que nós teremos essa ação penal. E são casos aqui, eu coloquei os exemplos aqui, tá? De crime contra a honra contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Vejam, imaginem só quantos crimes contra a honra o presidente sofre, pessoal. Pensem em tudo o que acontece com o presidente Bolsonaro, sem politizar, com o presidente Bolsonaro, com a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Michel Temer e por aí afora. Quantas pessoas não falam barbaridades sobre eles? Pessoal, injuriar é, por exemplo, quando eu chamo alguém de imbecil querendo ofender ele. Ah, é o imbecil. Isso é um crime contra a honra, pessoal. Se vocês ofendem o amiguinho e falam assim, ô seu imbecil, isso é uma injúria. Então, imaginem quantos não ocorrem. Agora, é do interesse... Perdão, pessoal. É do interesse do presidente da República mover trocentas ações penais, ver o Ministério Público movendo trocentas ações penais de crimes cometidos contra a sua honra? Não é, na maioria das vezes não é, porque isso tira energia, isso revolve muita coisa que não precisa ser movida, né? Então se deu ao ministro da Justiça essa capacidade de decidir aqui, por isso, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ela é uma ação, como eu já disse, bem excepcional e não está sujeita ao prazo decadencial. Olha aí, hein? Olha aí quem falou dos nossos últimos presidentes, fique alerta, sempre alerta, né? Brincadeiras à parte, é difícil de a gente ver a ação penal pública com requisição do ministro da Justiça acontecer. Não é muito comum, não, tá? Vocês viram que eu fiz a transição, voltei, saí do material, é porque é a primeira aula que eu gravo assim, eu comandando a ida e a vinda do material, né? Então vocês estão vendo que ela às vezes vai e às vezes vem, é uma maravilha. Ação penal privada, pessoal. Então vimos a ação penal pública incondicionada, condicionada à representação e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Agora vamos para a ação penal privada. Aqui, como eu já tinha falado em outros momentos, eu estou tratando sempre de crimes menores. Sempre de crimes em que eu estou mexendo com interesses mais privados, em que o Estado não tem tanto interesse em meter o bedelho, certo? Então, os crimes contra a honra das pessoas em geral, não lá o presidente da República e chefe de governo estrangeiro, né? Mas os crimes contra a honra das pessoas em geral, contra mim, contra vocês, injúria, calúnia, difamação, eles são crimes que envolvem interesses mais privados. Vocês imaginem só, quem de vocês já não foi ofendido? Hã? Eu já fui ofendido, já me chamaram de adjetivos que eu não gostei muito. Eu entrei com uma ação criminal contra essa pessoa? Não entrei com uma ação criminal contra essa pessoa. Porque é um interesse muito complicado, né? Quer dizer, você vai mover toda uma estrutura, gastar dinheiro, né? A ação penal privada, ela tem isso, né? Contratas um advogado criminal que vai ingressar com uma ação que vai ter como principal objetivo só ferrar a vida do autor do delito e não te trazer algum benefício monetário, por exemplo. Pode até te trazer, mas como regra, esse não é o principal objetivo dela. Então, esses crimes menores, nós deixamos para a vítima decidir. Por quê? Porque senão o Estado ia ingressar contra essas pessoas com ação penal pública, gastando o nosso dinheiro. O dinheiro de todos. Né? O dinheiro de pessoas muito pobres que pagam seus tributos. Para ver um interesse muito privado ser satisfeito. Então, os crimes de ação penal pública, eles
são assim, uma possibilidade que o Estado abre. O Estado, vamos imaginar que o Estado está pensando, né? O Estado pensa assim, olha, esse é um crime menor, né? Não vai repercutir para a vida em sociedade nós apurarmos esse crime. Bom, mas não vamos tirar da vítima a possibilidade de processar criminalmente esse camarada. Então, temos a ação penal privada. Na ação penal privada, nós vamos ter a ação penal iniciada através da queixa-crime. A queixa-crime é a petição inicial da ação penal privada. É através da queixa-crime que a ação penal vai iniciar ao invés da denúncia. Ao invés de denúncia, ação penal privada. Quem tem legitimidade aqui na ação penal privada? É a vítima. É a vítima. Nós vamos ver as divisões da ação penal privada e aí vamos ver algumas peculiaridades sobre essa questão da legitimidade. Assim como lá no direito de representação, na ação penal pública condicionada, nós vamos ter aqui também o prazo decadencial de 6 meses. Então, a vítima pode oferecer essa ação penal em 6 meses, né? A contar do momento em que ela descobriu quem é o suposto autor aí desses fatos. Vai ter 6 meses para ingressar com a ação penal. É interessante esse prazo, porque, vejam, muitas vezes, num primeiro momento, a vítima pode não ter condições, daqui a pouco, né, de custear uma ação penal, ou achar que não vale a pena, que o custo-benefício é negativo, mas passa um tempo e a vítima, não, é preciso ingressar com essa ação penal privada. Então, eu sempre falo que quando os clientes vão me procurar no escritório, eu sempre falo que eu procuro pisar no freio. Eu perco dinheiro dizendo para o cliente assim, olha, tem certeza que tu quer gastar aqui numa ação penal privada? Pensa bem, muitas vezes é melhor entrar com uma ação cível, vai te dar maiores benefícios, aqui tu vai gastar. Aconteceu várias vezes, né? Os meus colegas às vezes dizem assim, Brandão, tu é louco, tu perde cliente. Eu digo, não, eu preciso avisar bem, porque durante ou no final dessa ação, daqui a pouco o cliente se dá conta de tudo isso e começa a te inquirir sobre, poxa, mas peraí, eu não vou ganhar nada. E aí, se tu já avisou no começo, tu tá muito tranquilo, tá? Com a cabeça tranquila aqui, né? Então, assim, só que, às vezes o cliente fala assim, é verdade, às vezes o cliente esfria a cabeça e pensa assim, não, é verdade, é melhor não, mas tá certo, E aí, pessoal, passa o tempo e a coisa piora. A coisa piora e ele só vê o direito penal, às vezes, para salvar a vida dele. Então, esses 6 meses são bem importantes para isso, para que o indivíduo tenha esse tempo. Ou, certo? Porque ele nem se deu conta de todos os crimes que estavam sendo cometidos contra ele. E isso nós temos, às vezes, até em relações de trabalho. Pessoas que são ofendidas e que naturalizam aquelas ofensas e que depois nós vamos ver que eram crimes, ou nas relações domésticas, né? Claro que nas relações domésticas nós não estamos falando de ação penal privada via de regra. Pois bem, pessoal, tem um detalhezinho aqui. Olha aqui um detalhezinho aqui. A rinite é complicado. Tem um detalhe aqui que diz respeito ao menor de 18 anos. Que é importante, sempre me perguntam em aula, e é uma questão boa de prova, né? Questão boa de prova, ainda mais falando de ação penal, já que vocês vão fazer um concurso para o Ministério Público, é interessante focar aqui. E se o cara tem menos de 18 anos? E se o cara tem problema mental? E aí, quem é que vai ingressar com a ação penal para ele? Bom, normalmente é o seu representante legal. Mas e se ele não tiver representante legal? E se os interesses dele conflitarem com os interesses do seu representante legal? Que pode ser pai, que pode ser mãe, mas que não necessariamente precisa. O que vai acontecer? Pode ser nomeado um curador especial. Esse curador especial, nomeado pelo magistrado, ele pode ser tanto nomeado de ofício como a requerimento do Ministério Público. Então, o Ministério Público que, para além de ser o acusador no processo penal, ele é, de uma maneira geral, o que nós chamamos de fiscal da lei. Então, o Ministério Público tem que estar atento a essas questões para, em um caso desses, provocar o juízo para que o juízo nomeie um curador especial. Mas um detalhe que esse passa muito desapercebido das pessoas em provas
é o ofendido menor de 21 e maior de 18 anos. O que acontece aqui? Ele é maior de 18, então ele tem o direito de postular, ele tem o direito de oferecer a queixa-crime caso ele seja vítima do caso. Ele tem esse direito. Entretanto, ele sendo menor de 21, é maior de 18, mas é menor de 21, esse direito pode ser exercido por ele ou pelo seu representante legal. Olhem só, pessoal. Tanto a vítima quanto o seu representante legal, de maneira autônoma, não é que o representante legal teve que ter autorização, certo? Imaginem só, eu tenho 20 anos, parece, eu sei, né? Olha assim, o Brandão tem 20 anos, certo? Eu tenho 20 anos, fui vítima de um crime de ação penal privada, eu posso oferecer a queixa-crime ou o meu pai, a minha mãe. Bom, antes que vocês fiquem na dúvida, tá, mas por que tem isso, tá? Nós temos várias menções na legislação penal e processual penal a respeito do menor de 21 anos. Isso é assim, pessoal, porque o antigo Código Civil, o atual Código Civil é de 2002, certo? Ele é datado de 2002. O antigo Código Civil era de 1916. A idade de capacidade era 21 anos. A pessoa ficava maior de idade, como nós falamos, com 21 anos, certo? E aí, só com o Código Civil, que nós chamamos de novo, né? Já tem aí quase 19 anos, né? Porque, se não me engano, agora me foge aqui, não ser um civilista é complicado, mas se eu não me engano, ele começou a produzir efeitos só em 2003, mas foi publicado em 2002, né? Podem olhar aí para me corrigirem se eu estiver errado, né? Ou a gente pergunta pro Gui, pro Gil, pra essa galera que vê essa parte do direito aí meio chata. Pois bem, só com o novo Código Civil é que a maioridade passou a ser de 18 anos. Por isso que a gente vê muita coisa com os 21 marcado. Tem uma atenuante no direito penal, que vocês já podem ter visto, tem uma atenuante, tá? Que é uma circunstância que diminui a pena na aplicação lá da pena do indivíduo, que ela é quando o indivíduo é maior de 18 e menor de 21. Então tem bastante coisa assim, e aqui não é diferente, então fiquem atentos. O cara é menor de 21, maior de 18, o seu representante pode oferecer a ação penal sem a anuência do indivíduo. Bem importante isso, pessoal. Bom, a ação penal privada se divide em 3. Ação penal privada exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. A exclusiva, eu diria que é a ação penal privada de regra. A ação penal privada exclusiva, internalize assim, é a ação penal de regra, é a ação penal privada normal. A personalíssima é a que só pode ser intentada por um indivíduo, pela vítima, realmente. Pô, mas a exclusiva parece que dá exclusividade. Parece, este nome é horrível, ele confunde, certo? Mas grava assim, a exclusiva não é tão exclusiva. E a personalíssima é muito pessoal, certo? Vamos ver aqui nesse bloco ainda a ação penal privada exclusiva. É aquela que pode ser intentada pela vítima ou pelo seu representante legal. E no caso de morte ou incapacidade da vítima, pode ser intentada pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão podem ingressar com a ação. Exemplos clássicos aqui, coloquei crimes contra a honra e o crime de exercício arbitrário das próprias razões. São crimes de ação penal privada que iniciará com queixa-crime. Certo, pessoal? Encerramos esse bloco aqui e já voltamos com o nosso último bloco da primeira aula. Até mais. Nós chegamos agora na ação penal privada personalíssima. Vimos a exclusiva, que é a regra, e passamos agora para a personalíssima.